Nobre conselheiro doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Boa tarde a todos. Na pessoa do doutor João Machado de Araújo Neto, eu saúdo todos os membros desse egrégio Conselho Superior, saúdo os colegas que nos assistem e nossos valorosos funcionários responsáveis por toda a estrutura desta reunião. Hoje eu não teria comunicações, mas eu gostaria de parabenizar o conselheiro Saad pelo seu texto O Ministério Público e o Silêncio dos Bons, publicado no jornal Estado de São Paulo, no dia 19 de setembro de 2022. Peço vênia para citar alguns trechos da publicação. O membro do Ministério Público é, antes de tudo, um cidadão e, como tal, tem igualmente garantida a livre manifestação de pensamento. Não se imagina, tampouco se admite, que a condição de membro do Ministério Público possa constituir alguma captis diminúcio que o faça perder ou, de alguma forma, ter reduzida sua condição de cidadão. Tampouco está à margem ou acima da lei, por óbvio. Está, assim, como dito, no mesmo patamar de todo e qualquer cidadão, sujeito aos mesmos direitos e deveres previstos na Carta Magna. Parabéns, doutor Saad, pela brilhante matéria, pelo brilhante texto. O senhor aí, com certeza, quando escreveu o texto, estava iluminado. Desejo uma boa reunião a todos. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Passo a palavra ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio, por favor. Senhor presidente, doutor João Machado de Araújo Neto, quem tem uma honra de hoje estar sendo presidido Vossa Excelência, doutor corregedor, doutor Maurício Quete Souza, sempre pronto e sempre com uma palavra de respeito e com uma palavra de conforto. Nossa digna secretária, doutora Tatiana, doutor Calil aqui ao meu lado, demais conselheiros, doutor Saad, doutor Bonilha, doutor Pedro, doutor Antônio Carlos da Ponte, funcionários, servidores e todos aqui presentes, todas e todos aqui presentes. Faço como próprias as palavras do doutor Giuliotti, interpretando que a democracia não tem cor. A plenitude da democracia é a liberdade de expressão, manifestação e pensamento, sempre com pauta pela legalidade, sempre com pauta pela preservação e dignidade da pessoa humana, dentro do Estado democrático de direito garantista e, sobretudo, promotor de justiça, que é o efetivo guardião da lei. É o efetivo responsável pelo exercício da garantia da democracia e da legalidade. E é essa legalidade a que sempre buscamos e a que sempre queremos não controlar, mas queremos sempre preservar enquanto meio de assegurar um processo democrático no seu aperfeiçoamento total. Teria alguns comunicados a fazer, entretanto, diante da ausência de Sua Excelência, o Procurador-Geral, deixaria para fazer uma próxima oportunidade, aqui hoje somente agradecendo a presença de todos e pedindo a Deus que nós tenhamos uma reunião pacífica, uma reunião pautada sempre pelo respeito, sempre pautado por tudo aquilo que nos une, que é um Ministério Público só. Agradeço pelo uso da palavra, senhor presidente. Muito obrigado, nobre conselheiro Marco Antônio. Passo a palavra agora ao nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte, para suas comunicações. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar todos os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, na pessoa do seu presidente, doutor João Machado de Araújo Neto,
a quem peço vênia para saudar e para abraçar cada um dos colegas. Quero também cumprimentar os colaboradores do Ministério Público, imprescindíveis ao desenvolvimento da presente sessão, assim como aos colegas de Ministério Público que acompanham essa sessão de forma remota. Inicialmente, eu quero cumprimentar o colega Saad Mazloum pelo texto publicado no jornal O Estado de São Paulo, na edição de 19 de setembro desse ano, intitulado O Ministério Público e o Silêncio dos Bons. Esse é um texto que, na verdade, nos convida a resgatar os verdadeiros valores do Ministério Público brasileiro, do Ministério Público democrático, ao Ministério Público que compete a defesa do regime democrático e deve fazê-lo sem amarras, de forma livre e com observância única e tão somente à lei. É importante que o promotor de justiça ele seja respeitado por seus votos e por suas opiniões, ainda que esses votos e opiniões não sejam unânimes. Aliás, essa é da essência, a dialética de toda e qualquer discussão que venha a ser travada no regime democrático. Promotor de justiça não pode ter medo de ousar, e muito menos medo ou receio de defender aquilo que é de direito. O dia em que o Ministério Público sofrer algum tipo de amarra ou a voz dos promotores de justiça for calada, nós não teremos a voz das vítimas, nós não teremos a voz dos injustiçados, daqueles que clamam por justiça. O promotor de justiça, ele tem compromisso com a democracia. E ter compromisso com a democracia não significa anuir com tudo aquilo que de alguma forma seja imposto, mas sim defender aquilo que está em consonância com a sua consciência e, sobretudo, com a lei. Então, eu quero cumprimentar o colega Saad Mazloum e quero, na verdade, aqui fazer menção a uma situação muito interessante. O professor Humberto Ávila, quando escreveu um livro sobre princípios constitucionais, ele, na verdade, falava sobre a importância da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, das vertentes que levam ao respeito incontinente desse núcleo duro da dignidade da pessoa humana. O ministro Eros Grau, ele foi o responsável pela elaboração do prefácio dessa obra. E nesse prefácio ele coloca que o professor Humberto Ávila escreveu um artigo que ele, escreveu um livro que ele, depois de conhecer o conteúdo, gostaria de ter escrito. E é dessa forma que eu saúdo o nosso colega Saad Mazloum, pela completude do seu artigo e, sobretudo, pelo resgate daqueles que são os valores próprios que habitam a alma do promotor de justiça. É um artigo que, ao ser lido, sem dúvida alguma, surge a intenção e, sobretudo, a vontade de ter escrito também, porque é um artigo que resgata o verdadeiro conteúdo da nossa instituição, do Ministério Público. Eu quero fazer um segundo comunicado, senhor presidente. Esse segundo comunicado, ele está vinculado ao reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo GAEMA do núcleo de Ribeirão Preto, que é conduzido com muita competência pela nossa colega Cláudia Habib. O núcleo de Ribeirão Preto do GAEMA, que envolve 29 municípios, conseguiu, depois de um trabalho que vem sendo desenvolvido de forma constante, de forma forte e propositiva por parte de seus integrantes, reduzir em mais de 90% as queimadas que são focos de incêndio. Isso se deve ao trabalho desses valorosos colegas do núcleo do GAEMA de Ribeirão Preto. Núcleo esse que é coordenado por uma promotora de justiça que, sem dúvida alguma, é o exemplo maior do que é ser integrante do Ministério Público. Então, fica aqui o meu registro, os meus cumprimentos aos colegas do núcleo do GAEMA de Ribeirão Preto, em especial à sua coordenadora, doutora Cláudia Habib. E quero, evidentemente, desejar a todos uma boa reunião e que os trabalhos possam ser desenvolvidos de forma tranquila, de forma harmônica e propositiva. Essas são as minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura.
Excelentíssimo senhor presidente, Dr. João Machado de Araújo Neto, hoje substituindo o Dr. Mário Sarrubo, na sua ausência eventual. Excelentíssimo senhor corregedor, Dr. Motauri Cioquete de Souza, excelentíssima senhora secretária conselheira, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, na pessoa de quem cumprimento os demais colegas conselheiros, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, doutor Bonilha e doutor Saad. Eu não tenho comunicação, mas gostaria de me associar à proposta do doutor Juliotti, endossada pelo doutor Marco Antônio e com as palavras muito bem proferidas pelo doutor da Ponte, em homenagem ao doutor Saad pelo artigo publicado, que eu acho de muito bom senso, de muito bem ponderado, equilibrado, e que nos convida a uma reflexão nesse momento de tanta turbulência. Desejo a todos uma boa reunião. Passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e pela concessão da palavra. Cumprimento carinhosamente Vossa Excelência e a todos os colegas que integram este seleto órgão da Administração Superior do Ministério Público. Cumprimento igualmente as senhoras servidoras e os senhores servidores pelo sempre zeloso trabalho desenvolvido em prol da nossa instituição e cumprimento aos que nos assistem presencial ou virtualmente. Desejo, portanto, que tenhamos todos uma boa tarde de trabalho e uma profícua sessão. Mas quero, evidentemente, lembrar, me associando aos colegas Jurandir, Marco Antônio, Juliotti e Ponte, quero lembrar que o jornal O Estado de São Paulo, na edição de ontem, deu espaço para uma justa e muito lúcida publicação da lavra do nosso estimado colega Saad Maslon, a quem eu quero efusivamente cumprimentar. O artigo de Sua Excelência, o Dr. Saad, traz com muita propriedade a questão da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, direito esse longa e durissimamente conquistado através de muitos anos e hoje declarado explicitamente não só pelo texto original da Constituição de 1988, mas declarado também pelo Pacto, pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, enfim, por convenções e tratados internacionais que entraram na nossa ordem interna com status de emenda à Constituição, porque preenchidos os seus requisitos, na conformidade com o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República. A Constituição também comete, de forma explícita e direta, apenas ao Ministério Público o dever de zelar pelo regime democrático. A defesa desse regime é quase que uma obrigação de todos. Mas a Constituição, de forma expressa, comete apenas a nossa instituição esse dever. E defender o regime democrático significa contribuir para a sua manutenção, para a sua conservação
e, eventualmente, opinar com liberdade constitucionalmente assegurada para que haja algum aprimoramento. Opinar não significa necessariamente elogiar. Opinar vem da autoridade e da legitimidade daqueles que têm vivência na defesa do regime democrático, razão pela qual magistrados e membros do Ministério Público não só podem, como devem opinar, porque amealham experiências ao longo do dia a dia na labuta diuturna na defesa do regime democrático. Então, se reúnem esses pressupostos, se reúnem vivência para opinar, essa opinião salvaguardada pelo texto constitucional só pode mesmo assegurar que livremente possam expressar as suas manifestações dentro de um regime de liberdade com responsabilidade. Eu lembro aqui, portanto, que essa vivência legitima e autoriza a emissão com liberdade da opinião, e reside nisso a essência, o cerne, segundo pude entender, do bem lançado artigo da lavra do nosso queridíssimo colega Saad Mazloum, a quem eu cumprimento. Qualquer movimento que negue essa liberdade caminha na contramão da conquista histórica desse direito e se traduziria numa tentativa de calar, de silenciar, o que evidentemente não se coaduna com o Estado democrático de direito. Portanto, fica aqui o meu efusivo registro e cumprimento ao nosso colega pelo artigo que se viu publicado ontem e que eu espero seja objeto de leitura e reflexão de todos nós. Meus cumprimentos, Dr. Saad, e encerro aqui a minha intervenção agradecendo enormemente pela oportunidade de fazê-lo. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Muito obrigado, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Saad Mazloum. Por gentileza, doutor Saad. Obrigado. Primeiramente, saúdo Sua Excelência, presidente desta sessão, doutor João Machado de Araújo Neto. Sempre uma grande satisfação e alegria contar com Vossa Excelência nesta sessão, nestas sessões do Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento também Sua Excelência, Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Motauricio Oquete de Souza. Cumprimento a senhora secretária do Conselho Superior, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Cumprimento também todos os colaboradores do Ministério Público, a todos os membros que assistem à nossa sessão. Um cumprimento também especial aos nobres colegas, o doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Calil, doutor Jurandir Marsura, o doutor Bonilha. Eu quero primeiramente me associar aos elogios feitos pelo eminente conselheiro à doutora Cláudia Habib, fazendo minhas palavras por ele proferidas. Também me associo às palavras da doutora Tatiana Bicudo em relação à doutora Chaquian, que assume a Ouvidoria da Mulher. E a Ouvidoria da Mulher, um tema bastante importante. Eu, quando no órgão especial, fui o relator desse pleito elaborado pela Ouvidoria, por nosso ouvidor, para que tivesse também essa ouvidoria, um espaço para a Ouvidoria da Mulher. Agradeço, no mais, as palavras proferidas por conta do artigo que escrevi, foi publicado ontem no Jornal Estado de São Paulo, ao doutor Jurandir Marsura, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Bonilha, doutor Marco Antônio, doutor Giuliotti também,
cujas palavras apenas enriquecem a ideia que eu quis transmitir nesse artigo, pois, de fato, o artigo 127 da Constituição Federal confere com exclusividade, não com exclusividade, obviamente, mas com todas as letras e de forma expressa, o dever de defender o regime democrático ao Ministério Público, pois, como coloquei no artigo, de fato, não se concebe de que forma poderia o membro do Ministério Público defender o regime democrático sem liberdade de expressão ou com alguma restrição maior que aquela conferida a todos os cidadãos. Aliás, justamente por isso, para que possa exercer com efetividade a defesa do regime democrático, a lei maior lhe conferiu o sagrado direito, não o direito, mas, na verdade, o dever de manifestar-se, inclusive publicamente, em alto e bom tom, diante de qualquer ato que se revele atentatório ao Estado democrático de direito. Essa é a missão, uma das maiores missões do Ministério Público enquanto instituição e de cada um de seus membros. Portanto, agradeço as palavras que me foram dirigidas e, no mais, desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Mazlum. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Motaurício Choquete de Souza. Por gentileza, doutor Motauri. Excelentíssimo senhor Dr. João Machado de Araújo Neto, digníssimo procurador-geral em exercício, nosso presidente, minhas saudações a Vossa Excelência, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária. Eu peço vênia para, em nome de Vossa Excelência, saudar a todos os eminentes integrantes deste colegiado, assim como aqueles que nos assistem e aos valorosíssimos servidores de nossa instituição. Aliás, somos todos integrantes de uma mesma instituição, e essa coesão é que faz o Ministério Público cada vez mais forte. Eu inicialmente, senhor presidente, gostaria aqui de aderir expressamente, a uma manifestação do doutor Antônio Carlos da Ponte e também aqui da doutora Tatiana, extensiva às demais manifestações da doutora Tatiana, inclusive, expressamente aderir nessa homenagem à doutora Cláudia, que é um exemplo de resolutividade que se busca dentro da instituição Ministério Público. Não adianta ficarmos aqui denunciando, propondo ação civil pública, sem que tenhamos aí qualquer retorno prático e efetivo em prol da vítima ou da sociedade por conta do ajuizamento dessas demandas. Esse tipo de proceder da doutora Cláudia, da equipe do GAEMA de Ribeirão Preto, bem demonstra o bom Ministério Público, o grande Ministério Público, aquele que realmente gera uma diferença social. E é esse o papel da nossa instituição, é esse o norte que devemos seguir. É a resolutividade, é a efetiva intervenção na realidade social, uma realidade social de pessoas tão flageladas como temos hoje. E nesse sentido, eu adiro expressamente a essa manifestação, assim como aos pleitos, eu reitero, que Sua Excelência, a senhora secretária, lançou ao Dr. Paulo Sérgio, ao convênio firmado pelo Ministério Público, eu adiro expressamente a essas manifestações. E também adiro às manifestações relacionadas ao artigo publicado pelo Dr. Saad. Um artigo muito próprio, um artigo muito bem elaborado, equilibrado, ponderado e que bem demonstra o papel do Ministério Público. Aliás, é papel da Corregedoria Geral gerar ou zelar efetivamente por essa liberdade de expressão do membro do Ministério Público, desde que ela seja respeitosa e pautada no efetivo conhecimento da situação fática, ou seja, que ela venha de um grau de responsabilidade pessoal de cada um de nós. Mas a Corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo está aqui ao lado de todo e de toda aquele e aquela integrantes do Ministério Público que tenham ali a vontade de expressar o seu pensamento em termos de democracia, com responsabilidade e com conhecimento da matéria. Nesse sentido, eu endosso aqui as loas lançadas em prol do artigo do Dr. Saad, um artigo muito próprio, muito bem elaborado. Dr. Saad, eu exteriorizo aqui os meus parabéns a Vossa Excelência pela percussiência e pelo equilíbrio com que lançou aquela manifestação. São essas, senhor presidente, as comunicações. Desejo a todos uma excelente sessão.